Hey, você aí do outro lado. Eu sempre li muito quadrinho. Tanto os quadrinhos franco-belga, como Tintin, Asterix, quanto super-herói, Batman, X-Men e afins. Além de tirinhas, que é o meu formato favorito, como Peanuts e Macanudo. Inclusive, já tive uma página das minhas próprias tirinhas, Lunático Rumo a Lugar Nenhum. E principalmente, claro, mangá com Cavaleiros do Zodíaco desde criança. Sim, eu também li a Turma da Mônica, mas para falar a verdade, nunca foram as minhas histórias favoritas. Não diria que me ensinaram a ler, como muita gente diz por aí. No meu caso, os quadrinhos me incentivaram ao hábito da leitura e a apreciação dessa arte, a ler devagar, aproveitando os detalhes de cada quadro. Porque ler um quadrinho não é simplesmente ler o texto, que muitas vezes é até pouco, e passar o olho pelas ilustrações. É entender a história através da conexão entre texto e desenho. Por que o hábito de ler quadrinhos mudou tudo na minha vida? A resposta mais curta me ajuda a lidar com a minha ansiedade. A resposta mais longa... O quadrinho que despertou a minha paixão pela leitura foi Asterix, ou como todo mundo conhece, Asterix e Obelix. Na minha cidade, Lusiânia, Goiás, havia uma pequena biblioteca e, felizmente, algum outro nerd da cidade doou uma coleção enorme de Asterix. Eu devorei todos os livros que tinham ali. Lembro de ler todos e da sensação de devolver um e pegar o próximo. Naquele ponto, de forma consciente, eu entendi que aquilo me fazia muito bem. Esse foi um momento importante da minha infância, porque a partir dali eu passaria a querer contar minhas próprias histórias. Um hábito simples como esse pode mudar tudo. Um quadrinho de poucas páginas, encontrado em uma pequena biblioteca de uma cidade do interior de Goiás. Esse é o poder da leitura. Ela muda vidas. Quando a Michelle, minha esposa, fazia cursinho e eu cursava licenciatura em História, que eu abandonei na metade para fazer o curso de música, esse sim eu concluí, passei muito tempo na biblioteca da 102 Sul, em Brasília, lendo quadrinhos enquanto esperava ela para almoçar e depois ir ao cinema ou qualquer coisa do tipo, principalmente no final de semana. Lá eu li Constantine, pelo menos as primeiras histórias, A Piada Mortal e Ano 1, clássicas histórias do Batman, além de muitas outras. Durante o bacharelado em violão clássico, que é a minha formação, no último ano, a Biblioteca da Universidade de Brasília inaugurou uma seção dedicada aos quadrinhos. Era aquela época do boom da Marvel, né? Ali li os clássicos Monstro do Pântano e o Watchmen, do Alan Moore, e Sandman e A Morte, do Neil Gaiman. Quadrinhos fantásticos e por aí vai, tinha muita coisa ali na biblioteca. Essa nova seção nerd na biblioteca foi essencial para que eu conseguisse finalizar o curso com a sanidade mental em dia. No último semestre, com toda a loucura do recital de formatura, quem faz bacharelado em algum instrumento, seja violão, violino, piano, sabe que o TCC é um recital. E lidando com a papelada do meu futuro mestrado em composição dos Estados Unidos, ganhei bolsa, tive que procurar lugar para morar, casamento, porque a minha esposa, que não era esposa ainda, foi comigo, visto e toda a burocracia norte-americana, que é gigantesca. Foram os quadrinhos nesse momento que me acalmaram nessas horas mais difíceis e turbuladas. Só de folhear as páginas e sentir o cheiro das folhas, por vezes poídas, já que os quadrinhos eram usados da biblioteca, eu já me sentia muito melhor. Durante o mestrado, longe de casa, explorando uma cultura nova, uma língua nova, os quadrinhos tiveram o mesmo efeito. A biblioteca da Marshall University, onde eu cursei o meu mestrado, era maravilhosa. Tinha de tudo um pouco. Muitos mangás e quadrinhos tradicionais de super-heróis, inclusive. E se eu quisesse algo que a biblioteca não tivesse? Essa parte era a parte mais legal. Eu podia pedir a uma das bibliotecas parceiras online dos Estados Unidos inteiro e elas entregavam na minha própria biblioteca sem frete ou qualquer outra taxa, qualquer custo. Ali eu li Náusea do Vale do Vento, do Hayao Miyazaki, 7 volumes, e Akira, de Katsuhiro Otomo. No entanto, após voltar ao Brasil, sem acesso a uma biblioteca perto de casa,
eu acabei parando com esse hábito. Há um ano, agora mais esperto e a par da Feira de Livros da USP e da Unesp, que tem 50% de desconto no mínimo, a minha vida mudou. Eu pude comprar quadrinhos de todo tipo e retomar um hábito tão especial para mim. Só esse ano eu já li 9 mangás. Muita coisa do Junji Ito, Vampiros, do Osamu Tezuka, um mangá sensacional, Fóssil dos Sonhos, uma coleção de contos do animador e diretor Satoshi Kon e a minha leitura favorita do ano até o momento, O Diário do Meu Pai, de Jiro Taniguchi. Essas leituras me ajudaram a não enlouquecer com a quantidade de projetos que eu havia pegado ao mesmo tempo no ano passado, 2025, e a me manter centrado nos meus objetivos. Não sei dizer ao certo porque a leitura, em especial de quadrinhos, tem esse efeito de controlar a minha ansiedade e me manter focado. Só sei que funciona para mim. Talvez seja o meu amor por histórias e como todas elas instigam a minha criatividade. Me mantém criando, escrevendo as minhas próprias histórias, seja em formato de conto ou romance. É uma fonte inesgotável de ideias. E algumas histórias ainda trazem reflexões profundas sobre a vida. Se posso te dar um conselho, leia. Leia muito. Sejam quadrinhos ou livros. Só leia. A sua criatividade vai te agradecer. Agora deixa nos comentários qual hábito mudou a sua vida. Não esquece de curtir e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Boa criação, boa leitura, bom journaling. Te vejo no próximo. Tchau!